Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do FortoCast. Esse podcast tem o objetivo de desmistificar o mercado financeiro, trazer temas que são importantes, relevantes, para você entender e tomar decisões mais conscientes com o seu dinheiro, junto com a sua família. E hoje a gente vai falar de um tema que muitas vezes é adiado, mas é muito importante. A gente vai falar de sucessão patrimonial e sucessão empresarial. Principalmente nesse cenário de hoje em dia, que tem trazido tantas dúvidas, tantos questionamentos por parte dos clientes, por conta de mudanças importantes na área tributária, na área jurídica. E hoje eu estou muito bem acompanhado. Hoje eu estou aqui com o Matheus. Muito obrigado. E com a Emanuele. E eu vou pedir que eles se apresentem, falem um pouquinho o que eles fazem, qual é a função deles, e aí logo depois a gente começa o nosso bate-papo. Então, vamos começar com as damas, né? Manu? Olá, prazer estar aqui mais uma vez. A gente já teve um podcast, né? Falando sobre seguros, sobre proteção em vida. E eu sou Emanuele Santos, sou head da área de gestão de riscos do escritório Forto Investimentos. Nós ficamos ali na Praia do Canto. E é um imenso prazer estar aqui com esses colegas de área, de profissão, para falar de um tema tão relevante, tão importante, e que eu sou suspeita para falar dele, porque é uma área o qual eu vejo, né, como um chamado para estar falando sobre proteção de vida, de famílias. Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês nessa tarde. Seja muito bem-vinda. Matheus, a gente está recebendo um visitante de fora, né? Isso uma aí. honra receber você. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser top. Fala um pouquinho quem é o Matheus. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Um escritório tão relevante para a gente da XP hoje, um dos maiores escritórios aqui da região de Vitória. É um prazer realmente poder compartilhar com você o nosso conhecimento, mostrar o que a rede tem hoje, o que o ecossistema XP pode ofertar aos clientes e, principalmente, trazer para o cliente proteção, gestão de riscos e planejamento financeiro voltado à sucessão, que é um tema muito importante hoje. Nós temos que sentar para conversar sobre isso. E o nosso caráter educativo é trazer ao cliente esta oportunidade de ter o conhecimento, de ter a oportunidade de ver o que podemos ofertar a ele e de tomar decisões. E essa decisão não pode ser terceirizada. Essa decisão tem que ser tomada pelo nosso cliente. E estamos aqui para auxiliá-lo. Muito bom, muito bom. Então vamos começar primeiro para explicar para quem está ouvindo a gente, quem nunca ouviu essa palavra de sucessão patrimonial, sucessão empresarial. Matheus, o que é uma sucessão patrimonial e uma sucessão empresarial? Imagina que você está falando para uma pessoa que nunca ouviu sobre esse tema. Da forma mais simples que você puder explicar. Ótimo, boa pergunta. Sucessão patrimonial. Todo aquele patrimônio que eu venho adquirir, eu tenho que suceder ele a alguém. Nada mais, nada menos é aquilo que eu venho adquirir, eu tenho que ter uma passagem dele para um sucessor. Ou seja, alguém que vai responder pelo meu inventário é algum beneficiário do meu inventário, até mesmo um herdeiro. E aí, com isso, a gente tem hoje mistificado essa palavra. Quais são os custos por trás de uma sucessão, tanto pessoal quanto empresarial? A sucessão pessoal, ela tem vários custos. Dentre esses custos, é importante que conheça a Forto para que o assessor de investimento traga uma reunião com a nossa gestora de riscos. E essa reunião vai implicar e demonstrar a você o quanto você pode pagar de impostos, mas o quanto também, através de uma ferramenta inteligente, você consegue economizar esses impostos. E interessante também é porque esse é um tipo de situação que não é se vai acontecer, é quando. Sim. Né? Todas as famílias, todas as pessoas em algum momento vão passar por um processo de inventário. Seja para receber uma herança ou para, como você falou, transferir o patrimônio que construiu ao longo de uma vida. E o que seria o empresarial? Que às vezes também as pessoas confundem ou nunca ouviram falar. Fala um pouco assim como é que funciona também essa questão da sucessão empresarial, de uma forma simples. Sim. O empresarial é um fator marcante no Brasil, tá, Daniel? Que a gente pode trazer aqui hoje. Mais de 85% das empresas não sentam para discutir uma sucessão empresarial e por isso não passam para a segunda geração. É um caso, né? Eu não quero ser sócio da família do meu sócio. Talvez a gente se dê muito bem, mas será que eu posso me dar bem com a Malu? E aí, infelizmente, temos isso, tá? Esse case de insucesso acontece em várias arestas. E a gente está aqui para estudar isso ao lado do nosso cliente. Dentro de um bom acordo, dentro de um bom valuation da empresa e através de uma boa ferramenta sucessória. Dentro da ferramenta sucessória, podemos acordar um preço a ser pago para o sócio e a família do sócio ausente, entendeu? Então, tudo isso vai ser valorizado. E a nossa ideia principal é trazer para o cliente a oportunidade de conhecer as ferramentas, que ele possa tomar uma decisão
fundamentada e que ele possa também evitar danos e prejuízos à sua empresa. Porque amanhã é o caixa da empresa que pode sofrer com a ausência prematura de um sócio. E aí, às vezes, infelizmente, por não discutirmos isso, o nosso patrimônio pode vir a ser finável. E a gente tem que começar a falar desse assunto. Esse assunto é muito importante, é algo que hoje a mídia traz, mas a mídia não demonstra os impactos que isso ocorre. E por isso a gente vê tantas empresas ficarem no meio do caminho. Legal. E você que faz parte do time da matriz da XP, dessa área de gestão de riscos, você roda o Brasil todo. Então o que você vê assim de erros mais comuns nas pessoas ou nas empresas quando o assunto é sucessão? Ou se tiver também algum case que você possa falar como exemplo, o que você observa que é mais comum? É o adiamento, deixar para depois, ou a pessoa realmente não dá devida importância? Bacana. O que a gente percebe, tá? É a terceirização das obrigações, a falta de tomada de decisão. Se eu tenho que tomar uma decisão hoje, eu tendo a postergar ela, e aí você postergando isso, você infelizmente não quer mais falar desse assunto, por ser um assunto chato. É um assunto difícil. E aí eu tento deixar isso para depois. Mas nós, do nosso time, a gente preocupa muito com os nossos escritórios. Por isso a gente forma hoje uma das maiores redes do país. Preocupação com os investimentos dos clientes, em primeiro lugar, mas preocupação com a herança e legado dos nossos clientes. Quem vai suceder amanhã? Quem serão os nossos futuros clientes? E a gente vai ter que trabalhar junto com eles. Por isso a gente realmente evita que o cliente tome decisões erradas, a gente evita que o cliente não fale desse assunto e a gente literalmente não quer assumir a culpa de sermos coniventes com o cliente não falar desse assunto. Então a gente traz para o cliente isso em pauta e a gente fala com ele algo que ele, mesmo não querendo escutar, faz sentido e ele tem que tomar uma decisão. E nós estamos aqui para auxiliá-lo. E muita gente acha que esse assunto de sucessão patrimonial é só para família muito rica, milionária. E na realidade não é isso. A gente vindo até para cá, né? Você falou, não existe ninguém que não precise de um seguro. E aí, desenvolva aí esse raciocínio. Né? Vamos lá, foi ótima a sua colocação novamente. Não existe ninguém que não precise de seguro, porque o que eu falo, a capacidade laborativa ela está em todos nós. Enquanto você tem capacidade laborativa, você tem que se proteger. Não é mais fácil fazer o seguro de um carro, mas estou frente a uma máquina que é melhor que um carro, que é você, que faz riquezas, que gera riquezas. E eu não consigo comprar outra máquina como você. Então, meu principal intuito é protegê-lo. Somente com a proteção, e somente conversando sobre esse assunto, eu consigo alavancar o seu patrimônio, eu consigo automaticamente, através dessa alavancagem, criar uma geração de riqueza para você, mas eu preciso primeiramente proteger a sua capacidade de gerar renda. Posteriormente, a sua capacidade de gerar riqueza. E depois, tratarmos de uma sucessão, porque alguém tem de herdar essa riqueza. Somente assim o nosso trabalho é completo. E no Brasil é muito cultural essa questão do seguro para... Eu falo que a pessoa faz seguro de lata e tijolo, mas não faz o seguro da própria vida. A pessoa compra um carro zero, não sai da concessionária com o carro se não tiver seguro, mas todo dia ele sai de casa para trabalhar, ele está dentro desse carro que ele está dirigindo e não tem essa cultura de se proteger. Né? E olha que a gente vive num país com que o trânsito é super violento, um país que a gente, né, sai para trabalhar e em outras áreas também a gente tem a violência urbana e as pessoas realmente, é uma questão cultural. Por isso que esse nosso podcast, os eventos de palestras que abordam esse assunto tem uma importância tão grande de trazer conhecimento, trazer a reflexão. O principal é a reflexão, porque como não é uma coisa natural a pessoa acordar e pensar sobre isso, a gente tem que estimular a pessoa a entender o quanto que ela está desprotegida e que não faz sentido ela querer fazer uma jornada de vida, de construção de patrimônio, sem a devida proteção. Porque às vezes o que ela demorou tanto tempo para construir, em meses, às vezes semanas, pode ser dilapidado, né? Você concorda? Concordo. E o que a gente pode dizer, eu não vendo um produto que você não queira comprar, eu desenho algo feito para você sob medida. E fora isso, o seguro não é quando você vai ter, você tem que ter. E se a gente traz para a palavra seguro, por que uma das ferramentas sucessórias ser o seguro? Porque é uma ferramenta altamente barata, que tem a possibilidade de empenhorabilidade, uma ferramenta que não passa pelo processo de inventário, então necessariamente ela não tem que ser destinada aos herdeiros, e ela traz liquidez imediata à família e preserva os seus investimentos. Sim. Concorda? E aí, se eu trago para uma outra esfera também, por que eu tenho que te proteger? Porque eu tenho literalmente que suceder essa herança que você tem a alguém. E eu tenho que te proteger porque você é uma pessoa importante para mim. E quando a gente puxa esse assunto de proteção, me comove muito. Eu já peguei N clientes que falaram para mim, eu não quero isso agora. Mas eu falava para eles, você pode não querer, mas um dia temos que falar desse assunto. Porque isso não é você querer ou não, é quando você vai ter que tratar desse assunto. Então isso pode ser tarde demais, porque eu avalio duas situações, tempo e saúde. E isso pode ser escasso, isso pode acabar. Então, o momento para tomar decisão é hoje.
o amanhã pode ser tarde demais. Então, a gente pode pensar e concordar o seguinte, então não é dinheiro que compra o seguro, por exemplo, de vida, não é o dinheiro, porque vai depender da condição da pessoa, a idade, a saúde e a questão de idade, quanto antes a pessoa resolve essa questão de sucessão, mais barato fica para ela a estrutura, não é isso? Hoje gira em torno de quanto, assim, uma pessoa... Ela acha o seguro caro, mas ela tem que chegar numa outra ótica, que é a questão do patrimônio. Ela está adquirindo um patrimônio e ela pode se programar pagando menos por esse patrimônio, né? De uma forma, hoje, como é que é feito esse estudo? Como é que as pessoas podem dar esse primeiro passo para a sucessão? Vou pedir até que a Manu complete a minha fala, mas vamos juntos aqui pensar. Arqueotipo de seguro, tá? Pensando no arqueotipo de clientes. Trazendo pra gente hoje um cliente novo. É um seguro temporário que faça sentido para ele, proteção e capacidade laborativa e principalmente uma proteção de doenças graves, uma proteção de diárias de incapacidade, onde ele possa valorizar o tempo dele de trabalho e a geração de receita. Agora a gente passa para um cliente de 50 anos, já começou a constituir um patrimônio. Precisamos começar a pensar em coberturas vitalícias, onde faça sentido para ele um colchão financeiro para consolidar esse patrimônio e para que amanhã ele possa suceder isso a alguém. Um cliente acima de 65 anos, faz muito sentido para ele uma proteção vitalícia, porque esse cliente precisa de falar de sucessão. Não existe o tempo ideal, o time ideal. É como eu disse, o momento de tomar a decisão, ele é hoje. Se a gente não teve oportunidade ainda, procure um dos nossos heads de operação, procure realmente o seu assessor e chame ele. Eu preciso de tratar de um assunto, eu vejo na mídia o impacto da reforma tributária, eu preciso de ter benefício fiscal, preciso de proteger melhor, além do benefício fiscal, um benefício tributário em cima dos meus investimentos. Você tocou num ponto muito importante, questão tributária. Aí quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de custo, de dinheiro. Qual é a percepção que a pessoa tem que ter em cima do patrimônio dela quando ela não dá a devida atenção para uma sucessão? Quanto que isso pode ser caro para a família dela acessar esse patrimônio que a pessoa construiu ao longo da vida toda dela? Eu puxei a conversa falando que consultoria é altamente personalizada. Então, como eu viajo o Brasil todo representando a bandeira da XP hoje, que é uma das maiores bandeiras nacionais e internacionais, o que eu posso dizer? Varia de estado para estado. Só que a gente pode rotular isso em torno de 8% o ITCMD média Brasil. E a gente pode pensar em 6% uma tabela OB advogados. E a gente pode pensar ali de 1 a 2% taxa de cartório. Só que eu tenho que pensar no padrão de vida da família. Quanto, Manu, uma ausência prematura pode impactar o padrão de vida da família? Isso é intangível. Isso, infelizmente, eu não posso colocar valor. Pode ser de 5%, pode ser de 20%. Porque eu sei que você, Daniel, gerador de renda, preocupado com as suas filhas, o quanto a ausência prematura sua pode abalar a sua família. Então isso eu não consigo calcular. Mas a gente fecha um custo médio hoje de uma sucessão no Brasil em 20%. E aí quando eu trago de 20%, eu falo, nós temos um sócio oculto que precisamos saber uma forma de blindá-lo, precisamos de fazer uma ferramenta que traga liquidez imediata para nossa família, para que amanhã a gente não fique a ver navios. E infelizmente desprotegido, como patrimônio, mas sem patrimônio. Um patrimônio que a gente não consegue acessá-lo. Isso é muito importante as famílias entenderem. Sim. Porque isso, a partir do momento da falta do provedor ou da pessoa que tem o patrimônio no nome dela, qual é o tempo que geralmente acontece tudo isso? A questão do prazo para a pessoa responder ou as multas, porque muita gente não tem nem noção disso, né? Como que funciona em relação a isso? A pessoa veio a faltar, era o provedor, a esposa não trabalhava ou a participação na renda familiar é pequena. Como que fica a situação de uma família dessa que não tem um instrumento de liquidez como o seguro, como a gente está falando hoje aqui? O processo de inventário ele varia também, tá? Eu já vi inventários demorar 2 anos, como eu já vi inventário resolver muito próximo ali a 3 meses. O que é importante é a gente alertar os nossos clientes, tá? Passou de 90 dias, já pode desligar o alerta. Ele tem que literalmente pagar as custas do processo de TCMD e sucessão. Caso ele não tenha, ele pode ser multado. E essa multa ela pode variar também. Tá? O que a gente pode também alertar ele, não existe uma geladeira que brota comida, não existe contas que serão pagas no automático, existe um custo de vida a ser mantido. Eu costumo dizer, e aí trazendo para o lado emocional, cabe a nós, planejadores financeiros, gestores de risco, cuidar principalmente do âmbito emocional e financeiro. O emocional eu não consigo curar, o emocional é a dor da perca, da ausência prematura de alguém, mas o financeiro é minha obrigação te mostrar. E se você não tomar essa decisão, é minha obrigação te guiar para a melhor decisão a ser tomada. E realmente, gente, a gente tem que falar desse assunto. É muito importante o que a Força está fazendo hoje, trazendo isso para os seus espectadores, todo mundo poder conhecer o quanto esse ecossistema tem que ser hoje divulgado e quanto a gente tem que conversar sobre isso para que mais famílias possam ter oportunidade de conhecer essa ferramenta fantástica.
Legal. E quando a gente fala de sucessão, muita gente já tem pensamentos já definidos. Por exemplo, você vai conversar, a pessoa fala, eu já tenho um hold. Ou, eu já tenho previdência. Ou eu tenho um testamento. Então, assim, você que tem N casos aí, fala um pouco pra gente, assim, que lógico, são instrumentos que também fazem parte de uma sucessão, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, um sozinho não vai funcionar de forma tão efetiva. Porque tem a questão dos tributos, ou a própria holding, a pessoa acha que resolveu, mas depende muito da situação. Então fala um pouquinho sobre esses instrumentos de sucessão e por que ainda o seguro se mostra tão efetivo ou complementar quando a pessoa já tem algo nesse sentido. Fantástico o que a gente pode dizer. Independente da estrutura do cliente, a gente vai existir algumas estruturas de blindagem onde a gente consegue, devido ao tamanho do cliente, proporcionar para ele maior proteção. Mas independente da situação, é importante que ele seja acompanhado por um especialista de perto. E esse especialista vai diagnosticar para ele o que é melhor para que ele tome de decisão naquele exato momento. Eu já peguei clientes com holding muito mal montada, que infelizmente precisava de um processo sucessório, e necessariamente esse processo sucessório, via de regra pelo seguro, sairia mais barato. Eu tive outras oportunidades que eu peguei clientes com aporte em previdência, onde a previdência sim é uma ferramenta sucessória, mas de caráter e benefício fiscal em vida melhor, onde eu posso performar melhor com o dinheiro desse cliente e em boas possibilidades de investimento. E aí, talvez o seguro faça mais sentido para ele. Ele pode ter os dois. Eu costumo dizer, é importante falar de proteção, estudar as medidas protetivas, mas trazer para o cliente o conhecimento técnico e ajudar ele, como eu disse no início, a trilhar o melhor caminho na tomada de decisão. E sempre, ano contra ano, sentar novamente com o especialista, discutir o assunto de sucessão, porque se você alavancou o patrimônio, isso é fantástico. Você tem que suceder mais patrimônio. Então é uma conversa boa de se ter. É porque o patrimônio cresceu. Voltamos a fazer uma revisão, porque o meu trabalho foi bem desenvolvido, o meu compromisso de ser poupador foi bem desenvolvido. É melhor do que amanhã você se tornar um tomador. É essa a nossa preocupação. Exatamente. Tá? Então a preocupação nossa é proteger o nosso cliente para que ele consiga sempre acumular mais, gerar mais recursos, ter mais riquezas para conseguir de fato alcançar a independência financeira tão sonhada. E como é importante, né? Você tocou num ponto-chave que é contar com uma assessoria de um especialista. Porque a gente fala em seguro, mas quando a gente vai desdobrando, dentro do universo de seguros, existem vários tipos de seguros com características diferentes, com finalidades diferentes, e não é raro chegar no escritório, chegar até a gente, clientes que acham que contrataram alguma coisa e é completamente diferente, acha que está coberto, mas não está coberto. Muitas vezes contratou no banco sem ter nem noção, você pergunta, mas quais são as coberturas, a pessoa não sabe. Então, também, aproveitando da sua experiência, de tanto que você tem rodado, atendido os escritórios, isso é muito comum, são poucas pessoas que têm seguro, isso já é uma coisa que tem que ser mudada no Brasil, mas muitas que têm o seguro, ou que falam eu tenho seguro, na realidade estão desprotegidas ou contratadas de uma forma equivocada, talvez? Desprotegidas. O que a gente pode dizer, tá? Existem profissionais no mercado e existem profissionais em qualquer outro lugar, e profissionais bons e ruins. Dentre esses profissionais, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, eu evoluo todos os dias. Quanto mais eu rodo, mais eu aprendo com os escritórios, mais eu posso trazer. A Forto trabalha de uma forma, como outros escritórios da rede trabalham de outra. O que eu posso elencar? O ótimo trabalho que vocês estão fazendo para os seus clientes. E isso a gente tem que deixar bem, literalmente, deixar o cliente saber disso. Mostrar isso ao cliente. Não é qualquer escritório que dá esse atendimento private, que traz para o cliente para uma consultoria de fato, que se torna o hub de soluções e quer ser chamado de concierge financeiro do cliente. Então a ideia é toda essa. Tá, mas aí trazendo para o âmbito aqui comercial de profissionais, é muito importante, mesmo que faça uma revisão, seja feita por mim, seja feita pela Manu, essa revisão tem que ser mostrada para outro profissional. É bom duas experiências, mas saber do que foi adquirido. Eu deixo muito claro para o meu cliente no processo de tomar decisão. Tudo aquilo que ele entendeu, o que ele não entendeu, eu volto, faço uma retórica para que ele de fato entenda, mas primeiro desperto nele o desejo. Eu não vendo um produto, eu entendo para ele o que aquilo impacta no patrimônio dele, eu trago para ele uma solução e depois que isso fez sentido e tem valor para ele, eu deixo com que ele queira comprar. Então a diferença está aí, é a gente mostrar para o cliente os impactos, principalmente os impactos perante o patrimônio dele, o deságio que ele pode ter, mas trazer para ele ferramentas que possam possibilitar para ele economia fiscal e tributária. Que é o que todos buscam, né? Sim. Hoje em dia, que é a forma de você perpetuar o seu patrimônio, o seu legado, né, para as próximas gerações. Porque muita gente no Brasil se preocupa em conquistar, em crescer,
mas não tem essa percepção que uma hora isso vai ter que mudar de mãos. E como fazer isso de uma forma organizada, com menor custo tributário, pagando menos imposto, né, dando acesso rápido, né, aos seus beneficiários. E isso realmente dentro da Forte a gente tem trabalhado, a gente tem buscado, muitos clientes, lógico, tem ainda aquela percepção que o escritório de investimentos muitas vezes é só para investimentos, mas na realidade, quando a gente fala de gestão de risco é a base do planejamento financeiro, é o que dá condição daqueles planos que estamos construindo juntos vão ser realizados independente do que pode acontecer ao longo do tempo. Eu gosto de usar muito o exemplo de uma construção de uma casa para o cliente que está querendo começar a construir um patrimônio. Né? A construção da casa ela começa com a fundação. Então, uma fundação bem feita vai sustentar toda a estrutura, parede, coluna, telhado da casa. E aí sim, se quando vier um vento forte, uma chuva, a casa não vem a cair. A construção de patrimônio é a mesma coisa. A base é uma gestão de riscos bem feita. Para quê? Para quando começar a construir o patrimônio, pode vir acontecer uma situação de um acidente, uma doença, mas isso não vai impossibilitar, não vai ruir todo o planejamento que foi feito lá no início. Então, assim como a fundação é a base da construção de uma casa, a gestão de riscos é a base de um planejamento financeiro bem executado. E aí eu queria ouvir da Manu ali, que está como head da área no escritório, a importância dessa área dentro do planejamento financeiro e como que funciona esse trabalho, o seu trabalho junto com os assessores. Né? É uma área, como eu falei, né, na minha apresentação, uma área de extrema importância. Quando o assessor, ele vem trocar essa ideia comigo, ele vem falar, Emanuele, ele tem um novo investidor, ele está entrando, e a gente faz um estudo de casos desse cliente. Quem é esse cliente? Cadê a família dele? Esposa, filhos? Qual é o padrão de vida? A gente faz uma anamnese desse cliente completa, para que na hora que a gente for apresentar uma estrutura de proteção financeira, a gente não está pensando nesse investidor só, mas a gente está pensando no todo, né, na família inteira protegida. E em todas as reuniões, quando a gente está com um cliente que é casado, por exemplo, eu peço para o assessor, convide a esposa para participar, né? Ou se a gente está fazendo para uma mulher, a gente diz para ela, né, convide o seu marido para estar participando junto com você, porque quando a gente está falando de família, de casamento, a gente está pensando no futuro, numa construção patrimonial, num legado, né, que vai ser deixado para os filhos, para os herdeiros, para os beneficiários, né? Então eu falo para o assessor, né, como que você vai elaborar um projeto financeiro, né, uma execução de um planejamento financeiro, que a ideia é que ele seja bem executado, né, e que ele tenha sucesso junto com esse investidor, sem a gente estar protegendo ele. Né? Como é que, assim, na minha cabeça não faz muito sentido você fazer o planejamento, esse cliente vai dizer com quanto tempo ele quer se aposentar, que essa riqueza que ele está acumulando vai gerar uma renda para ele passiva lá na frente e que ele vai ter uma tranquilidade, se no meio do caminho ali, depois de 3, 4 anos de início desse planejamento, acontece uma situação de acidente ou doença. Primeiro que os aportes deixam de ser feitos, porque essa pessoa já não consegue mais, né, como o Matheus falou, a capacidade laborativa dessa pessoa já fica inviável, ele não consegue mais fazer os aportes. E segundo, aquilo que ele já acumulou naquele início daquele processo, ele começa a liquidar, porque ele vai lançar mão, certamente, dessa riqueza, desse capital que ele começou a acumular, né? E nas reuniões eu costumo dizer para eles o seguinte, quanto tempo você demorou para juntar esse recurso? E ele vai dizer 4 anos, 5 anos, 10 anos. E a gente fala o seguinte, em quanto tempo, se aconteceu um acidente com você, uma situação de doença, quanto tempo que esse capital vai te manter? Quanto tempo esse padrão de vida seu consegue ser mantido com esse recurso? E a cabeça deles, né, a gente fala que o corpo fala, né? Eles começam a falar assim, não vai aguentar muito tempo. Eu falei, pois é. Então, né, o próprio cliente, ele começa a ver que ele está no risco, a gente fala, né? Então, quando a gente apresenta esse estudo de proteção, a gente está mostrando para ele que ele tem, sim, um instrumento financeiro que vai fazer um aporte de capital dentro do patrimônio que ele está construindo. Isso é de extrema importância. Então, dentro do nosso escritório,
A gente fala que o nosso cliente, ele passa por uma esteira de atendimento personalizado. Ele tem o primeiro atendimento que é com o assessor e depois ele vem para a área de gestão de risco, para a gente trazer para ele esse entendimento, esse conhecimento, né? A gente educa o nosso cliente dentro da Forto a entender o quão é importante antes dele pensar no investimento, sobre a proteção da renda dele, da família dele. Legal. E quando a gente fala de planejamento financeiro completo, eu achei muito interessante aquele exemplo que você deu, que você pega os pilares ali, que começa desde com controle de custos até a questão da sucessão, porque são estágios, né? Sim. Que a pessoa vai passar. Você pode falar um pouco dessa questão? Eu achei muito interessante quando você pega e traz ali, né? Desde do controle de custos, de ganhos e receitas, e até a parte de investimento, até chegar no final ali, que em algum momento essa história toda vai ter que passar para a mão de alguém. O que é fantástico, tá? A gente fez um evento hoje que foi sensacional. É bom a gente deixar aqui o convite para os próximos que quiserem estar conosco. Vai ser um prazer imenso. O que é legal da gente falar dessa parte? A parte da gente começar a fazer o nosso autocontrole, que já vem desde criança. Tá, e a gente começa ali com criança, a gente tem aquele jogo com o pai de dar a gente algo e a gente ter um bom comportamento em troca. Mas vamos agora para o período de acumulação, onde a gente literalmente acumular riquezas, mas começa a gerir os nossos gastos. A gente tem um salário, que a gente fala que é um ordenado, e através disso a gente tem uma qualidade de vida, mas depois disso a gente tem o quê? A gestão de ativos, é onde a gente quer gerir os nossos ativos para começar uma gestão de investimentos. E aí foi ótimo. E o que é bacana, a Forte se coloca à sua disposição para isso. A gente tem a parte de investimentos, para você investir e alavancar patrimônio. Tem a parte de planejamento, que é a parte de aposentadoria, onde você pode utilizar uma previdência privada para isso. Tem a parte de alavancagem, onde eu posso utilizar um consórcio. Lógico que não é um consórcio comum, do cotidiano comum, mas é um consórcio consolidado, estudado, para que você seja contemplado, né? Com estratégia. E a gente tem um planejamento financeiro de gestão de riscos, onde eu vou gerir os riscos para que você tenha dinheiro para continuar os aportes, caso aconteça algo, capacidade laborativa protegida, onde eu vou conseguir falar de sucessão para que amanhã alguém tenha acessível o que você tornou tangível, que alguém consiga acessar o seu dinheiro. Então, assim, de fato, a gente começar a conversar sobre vários assuntos. E aí, voltando para a parte de gestão, quando a gente fala de gestão de riscos dentro do planejamento, ela faz muito sentido. Depois a gente tem que falar de gestão tributária. Eu tenho que economizar tributos, economizar impostos, ferramentas que possam me proporcionar, além de uma possibilidade de uma manobra financeira, onde eu tenho, lógico, de forma lícita, fazer aquilo, pagar menos impostos, mas também colaborar com a minha alavancagem e riqueza, e que eu possa também gerir a minha sucessão. Então eu tenho que falar dessas 5 possibilidades de gestão, onde dentro dessa gamificação a gente consiga trazer para o nosso cliente aquilo que faz sentido, que é o que eu falei lá no início, uma consultoria completa. Legal, e aí pegando esse ponto, né? Sim. Até pela experiência que vocês têm lá na Matriz, muitos cases, eu queria que você falasse, lógico, sempre sem falar o nome das pessoas, mas 2 casos para quem está assistindo a gente perceber a importância. Eu quero um caso de sucesso no sentido assim, essa pessoa se preocupou e aconteceu isso, e deu tudo bem conforme tinha sido projetado, e um caso que falou, a pessoa ou ela deixou para depois, ou uma situação que marcou nesses 2 pontos, uma que positivamente e uma negativamente para a família ou para a pessoa, no caso, que você pode lembrar aí. Vamos começar para o negativo. Eu tenho N casos para contar para vocês, nós ficaríamos aqui até amanhã. Tá, vamos começar no negativo, que é onde eu acho que, de fato, eu errei enquanto profissional por não ter insistido mais, mas a pessoa errou pela tomada de decisão, ter deixado para depois. E é o que eu falei desde o início, deixar para depois não pode desistir. Em outubro, tá, do ano passado, visitei um cliente, um patrimônio, um cliente, assim, super ativo, tá, e foi fantástico conversar com ele, um baita advogado, patrimônio de 100 milhões de reais, patrimônio muito alto. E eu já visitei clientes de patrimônios maiores, mas também de patrimônios menores. Isso não vem ao caso, mas comentando sobre o case dele. Infelizmente, posterior à nossa visita, desenhamos para ele uma estrutura sucessória, onde eu trouxe para ele menos impacto financeiro sobre o patrimônio dele, possibilidades de proteção em vida, e ele não quis. Falou que não fazia sentido, que o próprio patrimônio dele o protegeria e que ele não estava muito novo para discutir sobre sucessão. Quantos anos ele tinha, sua curiosidade? 38 anos. Casado, com filho? Casado, com filho. E aí, passado um ano, veio os 39 anos, e em janeiro a gente veio discutir de novo, e ele realmente falou, ainda não é o momento. Quando eu fizer meus 40 anos, voltamos a falar, porque eu tô com 39. Falei, poxa, não deixa para depois, isso tem que ser discutido, é uma tomada de decisão que parte de você, mas eu tenho que auxiliar você no melhor caminho.
E eu me sinto assim, o que você não entendeu? Vamos voltar à estaca zero, para de fato, com o poder educativo, eu possa te explicar o quanto isso faz sentido, o quanto esse impacto pode te atrapalhar. Não quis. Fevereiro, diagnóstico de uma doença grave, tá? Não vamos citar a doença aqui. Final de fevereiro, falecimento. Dentro de um mês, o que era sonho se tornou pesadelo, o que era pesadelo se tornou fadado a, infelizmente, uma ausência prematura. E aí essa ausência, o que eu falo, né? 100 milhões é um problema, mas infelizmente a família hoje está com um problema imenso, que é a parte sucessória. Porque incide impostos, ele deixou 3 filhos, padrão de vida extremamente alto, como manter, se ele era o único patriarca da família ali, a pessoa que de fato provia o dinheiro para dentro de casa. A esposa até então cuidava dos filhos, hoje ela se vê com uma herança muito grande para coordenar sozinha. Os filhos também vão se tornar herdeiros de uma parte considerável dessa herança. E infelizmente eu deveria ter insistido mais, mas eu não posso tomar a decisão por ele. E o que a gente até comentou, né? A gente voltou para essa cliente agora com o nosso Family Office, colocando-se toda a nossa estrutura à disposição dela, estamos prontos para atendê-la. E ela está muito feliz com isso, porque ela não se sentiu desamparada em momento nenhum. Mas infelizmente não conseguimos proteger aquilo que lá atrás seria uma tomada de decisão dele. Eu até falo, se eu pudesse eu ligava mais, mas de fato a gente tem uma linha muito tênue para não ser chato com o nosso cliente. Eu sempre falo o seguinte, a gente que está no mercado, que tem esses casos que estão dentro do escritório, a gente está vendo, porque para a pessoa, quando a gente conversa esse tipo de assunto, muitas vezes é a primeira vez que ela está refletindo sobre isso. E aí dá aquela falsa sensação que sempre vai dar tempo para tomar decisão mais para frente. Sim. Mas a gente sabe, a gente que lida com isso todo dia, que essas coisas acontecem a qualquer momento. É a mesma coisa que você falar com um médico que trabalha no hospital. Pra gente, situações que ele tá acostumado todo dia, pra gente é uma coisa que não acontece nunca. E aí a gente tem tanta certeza que é importante pra pessoa que ele tem que ficar nessa linha tênue. Lógico, a pessoa que vai decidir. Mas a gente tem clientes que a gente senta e fala, cara, você precisa disso. E a sensação que dá é essa, fala assim, cara, não fica sem isso, porque você não entendeu ainda a gravidade de você ter um patrimônio desse tamanho, não organizar isso para sua família conseguir acessar se acontecer alguma coisa com você. E eu imagino também, por exemplo, se ela era uma responsável pela criação, não trabalhava, tem muita gente que tem uma falsa sensação do negócio da conta conjunta. Que, como é que funciona? Porque bloqueia tudo, bloqueia cartão de crédito, bloqueia e a pessoa fica literalmente sem acesso. E se ela não tiver isso organizado, não tiver de onde tirar essa liquidez para custear todo esse processo, fica numa situação muito delicada, mesmo com patrimônio grande. Completando a sua frase, só um minuto, mas eu não digo sem acesso, eu digo sem liquidez. As contas não param de vencer. Exato. O custo com a família é o mesmo. Aí você tem que lidar com 2 percas, que é a perca emocional e a perca financeira. E a readaptação ela é muito difícil. Sim. E ela leva tempo. E será quanto tempo nós temos? Sorte que, de fato, tá? A XP, ela hoje, no ecossistema, ela consegue, de fato, atender o cliente em todas as pontas. E aí, o que acontece com isso? A gente conseguiu hoje atender essa cliente, ela está protegida já, ela literalmente entendeu que, de fato, o marido não tomou aquela decisão porque não quis, mas ela não, ela tem que tomar uma decisão, porque os filhos hoje dependem financeiramente dela, nós estamos tramitando com o inventário, então olha pra você ver como que demora, mas independente da situação, estamos ali para servir a ela e ajudar ela na melhor tomada de decisão possível, para que ela não perca dinheiro, para que ela consiga depois, através de uma boa rentabilidade, de uma boa assessoria de investimentos, rentabilizar aquilo que foi perdido no processo de inventário e através de uma boa consultoria com uma rede como a Manu, ela consiga proteger para que não passe por isso novamente. Legal, exatamente. O que eu ia falar, assim, né? Quando a gente apresenta um assunto desse, e que eu já me deparei com reuniões, né, com clientes, que a pessoa, você tá falando e a pessoa tá assim, nossa, mas não tinha parado para pensar, não, mas eu nunca imaginei, porque é um assunto muito delicado, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, é como se as vendas dos seus olhos caíssem para esse assunto, né? E a partir daquele momento a pessoa não deveria mais nem dormir sem ter, de fato, escolhido ou tomado aquela decisão no momento em que foi apresentado. Porque enquanto não chega para você, né, um conhecimento, você, né, tá ainda ali meio aleatório, vivendo sem ter o conhecimento de causa. A partir do momento que você tem o conhecimento, e a gente está falando de risco, né, o seu não, ele tem que ser para o risco. Sim. E não para a proteção, né? E em muito momento a gente vê a pessoa adiando, né, agora não, mas você está dizendo agora não. E para você mesmo é assim, então eu vou ficar com o meu risco. Sim. E eu vou ficar no risco, né? Então, era isso que eu queria contribuir aqui. Você está falando, eu estou lembrando uma vez uma pessoa da área, dando um exemplo que eu achei muito interessante.
dessa parte de gestão de risco, de seguro. Ele falou, imagina que você tem uma bola de cristal que você vê que no futuro vai acontecer alguma coisa com você, um acidente, uma doença grave, ou mesmo a sua falta. Você contrataria hoje um seguro? Com certeza. Com certeza. E agora imagine que essa bola de cristal estivesse com a seguradora e ela soubesse que ia acontecer alguma coisa com você da mesma forma e você não sabe disso, mas você decidiu fazer um seguro. A seguradora iria aceitar? Não. Porque ela sabe que ela ia pagar uma indenização altíssima. Então, como não existe essa bola de cristal, o meio termo nessa relação entre seguradora e as pessoas é uma apólice. É onde você pode garantir que se acontecer, tomara que não aconteça nada tão cedo, nem precocemente, mas você não está desamparado nem sua família. Então, achei muito interessante porque realmente se as pessoas soubessem, todo mundo ia querer contratar, né? Mas também se a seguradora tivesse essa certeza, também não existiria o seguro, porque o seguro justamente é esse meio termo, né, do risco. É um prêmio, é por isso que fala, o prêmio que eu pago para a seguradora aceitar o meu risco. Eu te pago um prêmio, seguradora, porque esse risco que é meu passa a ser seu. Sim. Né? Então é interessante para as pessoas começarem a entender essa questão a importância do seguro, né? Até para que a vida fique mais leve, tá? Quando eu fiz meu primeiro seguro, eu era muito novo. E aí eu acho que foi um chamado de Deus isso na minha vida, porque eu fiz meu primeiro seguro, eu era muito novo. Mas eu fiz por necessidade. Eu vi a perda do meu pai, que foi muito cedo na minha vida. Então, eu perdi meu pai, tinha 2 anos, Daniel. E meu pai morreu no mesmo ano, morreu meu avô. Então, o processo de inventário que era do meu avô abriu-se com meu pai. Então, o processo de inventário do meu pai veio para mim e para minha mãe como herdeiros. Então, realmente foi algo muito moroso, muito demorado, muito Custoso. caro. Literalmente, não tínhamos liquidez para conseguir acessar o inventário. Tínhamos uma herança considerável a receber. Mas então, eu dei sorte. Tô na XP hoje. E você pode trabalhei muito ajudar. E hoje eu posso ajudar minha família a recuperar todos os ativos perdidos. Graças a Deus já recuperamos, mas não é o caso de eu estar aqui. Quantas famílias não tiveram a sorte, né? Trabalho, Exato. mas não tiveram a oportunidade de trabalhar, ou a oportunidade de se tornar uma boa pessoa, porque lá atrás viram a sua vida dilacerada pela perca de um ente querido. Então fica o recado pro assessor, fica o recado pro cliente. Tome decisão, não deixe a decisão para ser tomada depois. Pode ser tarde demais. Meu pai, tadinho, não teve oportunidade de tomar decisão. Né? E só para responder a sua pergunta anterior, o case de sucesso. Isso. Desenhei para uma família algo fantástico, uma estrutura familiar fantástica. Já estou indo para a 2ª geração. E assim, por que para a 2ª geração? Nós tínhamos desenhado uma a hold muito bem estruturada, o advogado trouxe pra gente, foi um desenho a 4 mãos, e mesmo com a hold, entendeu-se a situação, devido à robustez do cliente, de uma necessidade securitária para a sucessão das cotas da hold. Fizemos a sucessão, tivemos dentro do período, após a aprovação, a perca do cliente, e essa sucessão entrou-se de liquidez imediata para os herdeiros. Todo mundo hoje é cliente nosso devido a um bom trabalho que fizemos. E assim, já vamos perpetuar para a 2ª geração. Que possamos chegar à 3ª, à 4ª. Manteve o patrimônio, Mantiveram o patrimônio. Continua crescendo, a família continua... Exatamente. Demora para pagamento do sinistro, tá? Isso é importante falar. Eu demorei menos de 24 horas para o pagamento do sinistro. Foi muito rápido ao acionar a seguradora. Hoje contamos com as maiores seguradoras do Brasil dentro do nosso isso é legal. marketplace. Fala um pouco desse braço dentro da XP, da área de seguros, com quem que a gente trabalha, os tipos de seguros, que é importante as pessoas conhecerem também. A XP hoje é um dos maiores marketplaces de mercado, então a gente trabalha com as maiores seguradoras, dentre elas experiências internacionais e nacionais, são seguradoras AAA e seguradoras centenárias, então isso tranquiliza muito os nossos clientes, pois estamos terceirizando o risco dele com pessoas confiáveis. Tá? E aí a gente tem 7 seguradoras, eu vou deixar depois para que você envie cada um dos seus clientes, eu deixo na legenda o nome de cada uma delas, mas o que é legal, o planejamento ele é personalizado. Então eu tenho acessibilidade com essas seguradoras, eu tenho a possibilidade de aprovação nessas seguradoras, independente do problema do cliente, da doença do cliente, até mesmo caso ele não tenha uma saúde mais, traga para que a gente estude o caso. Sim. Do lado de cá tem especialistas prontos para te atender. E aí falando do meu time, atendemos a nível Brasil, conscientizando grandes redes, como a Manu, que faça um bom trabalho com seus assessores, que para o assessor é um trabalho árduo, porque toca-se várias coisas, né? São vários pratos que o assessor hoje toca dentre os investimentos, mas o principal hoje é proteger os investimentos, proteger a carteira do cliente, para amanhã atender a 2ª geração. Isso aí. E perpetuar o nosso trabalho. Exatamente, assim, eu acho que quando a gente vai entrando nesse mercado de gestão de riscos, a gente percebe a importância, e eu sou prova viva disso, que eu venho da área
de seguros. Eu estou no mercado financeiro como assessor, mas eu atuava inicialmente na área de seguros, até eu conhecer a parte de vida, de proteção de famílias, você lidar com famílias, de proteger famílias, que me conduziu o caminho. E hoje eu falo o seguinte: o mercado financeiro, o pessoal de investimento veio por uma estrada, eu vim por outra, mas hoje o destino é o mesmo. Sim. Então é olhar para o cliente de uma forma global. Então a gente fala com os assessores do nosso escritório, assim como os clientes, da importância de abordar esse tema. Porque até então ficou muito tempo sem ser abordado, e a experiência que as pessoas tinham era muito com o banco. E a gente sabe que muitas vezes o seguro que é contratado no banco não é uma coisa personalizada, estruturada, feita realmente ali dentro do que a pessoa precisa, do que faz sentido, e até das características do próprio seguro, né? A gente sabe que o seguro de sucessão pode ter eu acho que também pode falar brevemente das diferenças desse tipo de seguro, quando é para sucessão, o que é interessante o seguro ter como características, ou para o temporário, assim, se vocês quiserem também aprofundar um pouco para as pessoas que estão ouvindo, porque a pessoa que não conhece está ouvindo o seguro de vida e acha que é uma coisa só e é só para morte, por exemplo. Então hoje existem diversos tipos de proteção e estruturas também diferentes, né, que vão trazer com finalidades diferentes. Eu vou falar assim, né? É um instrumento financeiro que ele não ficou parado no tempo. Sim. Né? Assim como nós, como profissionais, não podemos ficar parados no tempo. Então, até pra gente é um desafio, né? Porque cada dia tem um produto novo. Então, assim, acompanhar, né? Porque nós somos únicos, né? Nós somos únicos, nós temos experiências diferentes uns dos outros, constituição de família diferente uns dos outros. Então, há necessidade das companhias em que atuam na área securitária de também trazer para nós profissionais um produto e que a gente consiga adequar para cada família. Aqui a gente está falando, né, de um indivíduo como um investidor. Então nós temos produtos que vão atender às necessidades de cada cliente que estiver sentado à mesa, né? Então a gente traz para o cliente um produto, né, dependendo da idade, da expectativa e do que a gente vai estar protegendo, um seguro que ele paga em alguns anos, quita uma apólice, ele tem esse seguro com uma vigência vitalícia, que a gente chama, né? Nós temos os seguros temporários, que vai proteger, dependendo da estratégia desse cliente, vai proteger ele por um tempo, né? Nós temos produtos aí que geram uma linha de resgate ao final. Então, quando a gente está sentado à mesa com o cliente, que a gente faz esse estudo de casos, né, que a gente senta com o assessor, estuda essa família, esse investidor, a gente vai trazer para ele aquilo que cabe a ele naquele momento, que vai fazer todo sentido para a família dele. Completa aí, Matheus. O que é importante a gente falar, tá? Além desse estudo ser altamente personalizado, cada cliente tem uma peculiaridade. O que eu montei para mim não faz sentido nenhum para você. Porque leva em consideração a minha família, o meu ritmo de vida, o que eu gosto, o meu hobby, a minha profissão, quanto eu preciso para manter. E até a renda, né? Às vezes eu tenho uma renda, você tem outra, então as proteções, elas são de acordo com renda e despesa dessa família, porque a proteção, o instrumento financeiro nada mais é do que manter a liquidez, a saúde financeira daquela família, né? A gente fala muito disso. E o que é legal também, né? Os nossos sonhos, onde queremos chegar, qual caminho deve ser trilhado, como que isso vai ter de impacto financeiro na vida da Catarine, por exemplo, minha filha. Preocupação minha, iminente, como formar ela, né? Uma criança ainda. E, de fato, trilhar o caminho. Quem sabe amanhã herdar minha carteira junto comigo, vir trabalhar ao lado dos meus clientes, protegendo ainda mais herança, legado, perpetuando ainda mais clientes, para que possa levar essa palavra. E é fantástico, como você disse lá no início, é um chamado. O que eu sinto hoje, quanto mais famílias eu consigo proteger, mais eu tô cumprindo o meu papel. Quanto mais eu consigo estar ao lado de bons profissionais como você, Manu, e poder conscientizar você e a gente junto conscientizar o time de assessoria para fazer de fato um trabalho de consultoria ao nosso cliente, a gente vai conseguir chegar muito longe. E o Brasil tá mudando, tá? Eu até colocando o que você falou, o brasileiro tá mais preocupado. O brasileiro vê hoje quanto é difícil juntar dinheiro, quanto é difícil alavancar patrimônio, quanto é difícil gerir riquezas e perder por uma besteira, por não planejar a parte que negligenciar, né? Um conhecimento. Tá sendo negligente quando você tem um conhecimento em que, financeiramente falando, isso vai impactar lá na frente, né? Todo aquilo que você tá sonhando em construir com a sua família, ele está sendo negligente. Sim. E a negligência é o seguinte: quando acontece uma situação, um erro, alguma coisa por falta de conhecimento, o erro não foi seu, você não sabia. A partir do momento que você tem conhecimento
e você negligencia ou você fala não, aí você tá colocando a responsabilidade no seu colo. Sim, então, sim. E se você tem pessoas que dependem dessas suas decisões, eu acho que é um assunto muito sério você tomar uma decisão, sabendo da importância, mas sem olhar para o lado e olhar para quem depende das suas decisões. Então, esse é um papo que, como você falou, às vezes não é um assunto que as pessoas gostam de pensar ou de conversar, mas é importante. Sim. Né? E adultos conversam não o que eles querem conversar, como criança, eles conversam o que tem que ser conversado. E esse é um assunto que tem que estar na mesa, de todas as famílias, né? Porque, parando para pensar, países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, essa questão de seguro é muito mais difundida. É normal. É normal. Aqui a gente ainda tem esse trabalho educativo, cultural, das pessoas entenderem. Lá, inclusive, se eu não me engano, tem até penalização, né? Se um profissional da área de investimentos não abordar esse assunto, né? Ele pode não exercer mais a atividade dele, até mesmo sofrer um processo sobre isso, por ter negligenciado com um cliente um assunto que é sucessório, visto que amanhã ele tem que perpetuar esse legado e atender a segunda geração. Mas até completando o que você disse, que eu achei que assim, ali é fantástico. Adulto não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. Exatamente. E para fazer o que tem que ser feito, a gente tem que tomar decisões. E tomar decisões não cabe a mim terceirizar. Manu, faz isso por mim. Eu tenho que tomar minha decisão. Porque amanhã eu posso literalmente declarar que a minha família vai ter algo onde eles vão conseguir viver com qualidade de vida, dignidade, e vão literalmente aproveitar daquilo que eu demorei anos para construir, ou que infelizmente eu declarei a morte financeira da minha família por uma tomada de decisão errada, ou por não querer falar no assunto, negligenciado esse assunto. Exatamente. E assim, quando a gente tá falando, né, de casal, como eu falei lá no início, né, que eu gosto nas reuniões de trazer o marido, a esposa, pra gente estar falando desse assunto, porque um protege o outro, né? Quando a gente está falando da sucessão de patrimônio, falando da proteção, né, da capacidade elaborativa desses indivíduos, né? Lá na minha casa eu falo que a gente tem a proteção cruzada, né? Eu tenho que protege o meu marido com as minhas filhas, ele tem que me protege com elas, né? E não só por conta de um falecimento precoce dele, mas de uma doença, por exemplo, de um acidente, de uma invalidez, né? E que ele sai da posição de ser o gerador e, em muitos casos, o principal gerador para ser um dependente. Então, é fundamental, e também levando, né, a questão do regime de casamento, que a gente sabe dessa importância também da participação de um e o outro para fazer todo o processo do inventário, é que cada um tenha essa liquidez para que a família continue, né, com o padrão e os sonhos que elas têm planejado. Porque isso faz total diferença. Às vezes, algumas mulheres podem pensar assim, meu marido tem e tá ótimo. Não, mas se acontece com você, não vai estar ótimo com ele. Não. Né? Não vai estar ótimo com ele. E a gente sabe, né, como a gente vem falando aqui, que os boletos do dia 10, do dia 15, do dia 20, eles chegam, né? E a gente estava hoje nesse evento pela manhã, e uma das nossas sócias lá levantou um caso de uma conhecida dela, uma amiga muito próxima, e um marido muito bem sucedido, né? E tudo era por conta dele, mas tinha conta conjunta, tinha o cartão de crédito, estava tudo bem até esse marido falecer de uma hora para outra. E essa mulher se viu sem poder usar o cartão de crédito para ir no supermercado, né? E ela falando contando relatos, que essa amiga dela ligou, né? Estava ligando para outros amigos para falar, por favor, empresta aí alguma coisa até que o processo de inventário fosse aberto, fosse feito. Então, assim, não é uma coisa rápida, né? Por mais que às vezes pode falar assim, mas a minha mulher tem investimentos. Ela tem investimento, sim, que não tem liquidez imediata. Sim. Então, tudo é um processo, né? E quando a gente fala de um instrumento financeiro que te dá liquidez imediata, que não entra em inventário, né? E que ele é pronto, é feito para proteger, né, uma família, eu não vejo outra resposta, senão onde é que eu assino, né? Malu, até completando a sua fala, também trazendo para o nosso conhecimento aqui, de onde surgiu o contrato de compra e venda, da falta de uma conversa de sucessão, onde na necessidade de se vender algo antes do trâmite do inventário, eu comecei a vender de contrato de compra e venda. Isso tem validade jurídica? Nula. Isso tem alguma possibilidade de amanhã eu conseguir até mesmo uma possibilidade de eu fazer um empréstimo através da garantia real deste imóvel? Zero. Então, o que eu posso trazer para o meu cliente? Sendo o patrimônio imobilizado ou sendo a liquidez, você precisa de falar de sucessão. Não dá para terceirizar essa obrigação. Se você teve, literalmente, em sua cabeça, o pensamento, parabéns por ele, de eu quero alavancar, eu quero me tornar bem-sucedido, eu tenho um preço a pagar.
Esse preço a pagar é você falar sobre sucessão, falar sobre proteção e capacidade laborativa. Já atendi N profissionais que não falavam de proteção. E aí, com um nível muito alto de vida, uma estruturação muito alta, vieram por uma capacidade laborativa ficar inapto, por exemplo, né? Interrompida. Vieram a ter que pedir amigos. Porque para manter padrão é difícil. E quando você vem, infelizmente, custear com doença, fica mais difícil ainda. E é um cheque em branco, ninguém sabe a proporção dos custos, das adaptações, dos acessos. Então, é um risco que a pessoa não tem necessidade de passar, né? De estar exposto a isso. Eu sou bem direto com meus clientes, né? E é por isso que talvez eu tenha esse sucesso. Eu mostro para eles 2 probabilidades. 50% de chance de acontecer algo bom, 50% de chance de acontecer algo ruim. Eu vou cuidar do algo ruim. Para que o lado bom, se der tudo certo, deu tudo certo. Na pior das hipóteses, ficamos felizes. E você perpetuou ainda mais a sua herança, o legado, e eu evitei impacto sobre o seu patrimônio financeiro. Mas se deu tudo errado, eu tô aqui. Sou seu braço amigo e literalmente eu tenho um cheque para te dar, onde eu consigo consolidar e trazer para você liquidez imediata para que você não dilapide seu patrimônio. E aí, outra coisa também que eu viro para meus clientes e sempre trago para eles, é o conhecimento de causa. Onde, poxa, você hoje está assim, discutir disso agora é falho, você não quer falar. Mas e amanhã, se você está doente, você vai falar, por que eu não tomei essa decisão lá atrás? E aí, infelizmente, você já não consegue mais ser aceito. Né? Você talvez, infelizmente, já não tem mais saúde, não tem mais tempo para isso. Então, tome essa decisão. É isso, é importante. E a gente, assim, já caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, eu acho que seria interessante me ver aqui também pedir um exemplo para quem tá ouvindo da sucessão empresarial. Como é que funciona? Imagine, ou traz um exemplo real, assim, ou faz um fictício da gente. Vamos supor que nós 3 somos sócios. O que é uma sucessão empresarial? Até para quem tá ouvindo, quem tem empresa, quem tem sócio, talvez nunca parou para pensar sobre isso. Da questão da continuidade dessa empresa. Porque nós somos sócios, às vezes, numa atividade que nós exercemos uma função dentro da empresa. Mas os nossos familiares não. E na falta, como é que vai fazer isso? Eles vão ter direito também. E como é que, geralmente, as empresas resolvem essa situação? A sucessão é algo que realmente é discutido, tá? E é fantástico a gente, quando senta com o sócio para trazer isso para eles. A gente, além de trazer uma ferramenta que funciona, já foi testada na prática, é uma ferramenta que uma ferramenta que traz liquidez imediata para a empresa. O primeiro caso é você avaliar, né, o valuation da empresa, e aí você traz esse valuation e você faz uma equiparação de cotas. Após essa equiparação de cotas, a gente divide ali as cotas dos empresários e a gente colocando valores nela, a gente faz um seguro, e aí a gente fala de proteção cruzada. Né? Esse seguro, ele protege a minha sucessão para com o meu sócio, para que a empresa não precise de dilapidar e não precise de comprar a minha parte em caso eu tenha a minha ausência decretada, e tanto para você também. Mas trazendo agora para uma outra esfera, para que você não se torne sócio da família do seu sócio. Porque às vezes, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu comentei anteriormente da minha filha. Minha filha vai ser médica. Eu trabalho no mercado financeiro há anos. Ela veio tocar a área financeira. O que ela entende da área financeira? Totalmente diferente. Não vou dizer que ela não vai desempenhar um bom papel, porque as pessoas podem evoluir. Mas e aí? Será que ela vai ter tempo e aptidão para que juntos vocês dois combinem ela como sua sócia? E aí, nesse caso, não. Então era muito mais fácil a gente acordar isso antes, fizemos um acordo de sócio e você possa indenizar ela, né? Pagar para ela a parte que ela possa ser uma sócia ausente e você compre a parte dela. As cotas delas serão compradas por você, você não vai dilapidar a empresa, você não vai tirar o patrimônio da empresa, você não vai tirar a liquidez da empresa. E aí, trazendo para outra esfera, caso o sócio queira sair, cansei, né? Não quero mais ser seu sócio, quero tocar outra área, quero viver na praia. E aí, resumindo, quero ir embora, quero viver outro ritmo de vida, cansei do mercado financeiro, também pode utilizar o resgate, onde você tem a possibilidade de um saldamento ali, um resgate financeiro, para que você compre a parte do sócio ausente. E tudo isso tangibiliza o caixa da empresa, traz para a empresa liquidez imediata, cuida da empresa, e aí você tem, literalmente, a perpetuação da empresa por anos e anos de história. Então, você vê que o seguro, né, assim, a gente vai ouvindo, e eu fico, né, eu sou suspeita para falar dessa área. Eu amo, né? também. Eu sou suspeita. Por quê? Porque nada mais é, assim, quando a gente for resumir, assim, o resumo da ópera, né, ele vem para trazer uma estabilidade financeira, seja da empresa, para ela não ter que, né, o dinheiro que ela teria para comprar matéria-prima, para evoluir, para crescer, ela já tem que destinar um pedaço, ou anos, um parcelamento de uma quitação, de uma indenização de família, né? E quando a gente está falando de uma família mesmo constituída, você tem que dilapidar o patrimônio para manter o padrão de vida, porque não foi tomada uma decisão lá atrás.
Então, esse risco que diversas empresas estão hoje, né, vale então essa informação, isso que a gente está conversando aqui, para despertar, né, para o empresário que ainda não conversou sobre esse assunto, né, pensar sobre essa liquidez da empresa, as famílias pensarem sobre essa estabilidade financeira delas, sobre a sucessão de todo o patrimônio constituído. E muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu só tenho uma casa, um terreno e o carro. Isso é um patrimônio. Isso é um custo. Isso entra em inventário. Num falecimento precoce, isso entra em inventário. Né? E como que fica, se tem um falecimento dos dois, né, do casal, como é que ficam as crianças? Se tem menos de 18 anos, né? Se é um dos dois, como é que fica o cônjuge nesse falecimento? Então, assim, a gente está nesse âmbito financeiro, falando para os assessores, para os investidores, porque para os investidores isso é um assunto que vai ser tratado como uma ferramenta, assim. Não tem como você mais, dentro da Forto, ser um investidor e que você não passe por essa área. E fazendo assim, dentro da sua fala, Manu, que é importante falar também para o cliente que não tem patrimônio, dignidade. Depender de terceiros ou ficar, infelizmente, esperando um atendimento ou algo do gênero, não ter liquidez para se poder cuidar, se custear, infelizmente, você não participou desse assunto ou não teve a oportunidade de conhecer esse podcast. Exatamente. Que aqui nós estamos esclarecendo isso. É para o cliente grande, para o cliente médio, para o cliente pequeno, para o cliente high ticket. Independente do cliente, estamos prontos para prestar uma consultoria a ele. Se você é um gerador de renda, você precisa da gente. Você precisa da gente. É verdade. Então, aproveitando até pra gente finalizar, eu vou pedir para cada um de vocês. Sim. Imagine que vocês vão falar agora uma mensagem que vai chegar aos 4 cantos do mundo, as pessoas vão ouvir. Qual a mensagem que você gostaria de deixar desse podcast? Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, e eu deixo para vocês a seguinte mensagem: contem com a gente. Queremos, de fato, proteger a herança, perpetuar o legado e, principalmente, proteger a sua capacidade laborativa e o seu bem mais precioso, que pode ser o seu dinheiro, a sua família e até mesmo você. Então, converse conosco, agende uma consultoria para que possamos prestar para você um atendimento completo, visualizando um diagnóstico e fazendo aquilo que faz sentido, que é cuidar de você e, além de tudo, gerir o seu patrimônio lado a lado com você. Muito bom. Isso aí. O que eu quero deixar é, se você tem essa oportunidade, se você está vendo esse podcast, se você tem um caso na sua família em que você viu, né, uma condição financeira ser arrasada ali pela falta do principal provedor, que você busque esse conhecimento, que você nos acesse. Nós ficamos ali na Praia do Canto, na Joaquim Lírio, Forto Investimentos. Nós temos uma área de seguros, uma área de gestão de riscos. Nós temos um imenso prazer de receber, conhecer a sua história e participar desse planejamento financeiro que eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido e muito bem protegido conosco. Muito bom. Pessoal, então vocês viram que planejamento financeiro bem executado, um planejamento financeiro de verdade, não é só sobre crescer patrimônio. É sobre organizar, planejar e principalmente perpetuar esse patrimônio. Principalmente a gente que mora num país com tantas mudanças, com questões tributárias, jurídicas. Então, se você ouviu esse podcast, se interessou pelo assunto, se você quer entender melhor, quer tirar alguma dúvida, a gente tem todos os nossos contatos, endereço aqui na página do YouTube, também no Instagram. E vai ser um prazer poder receber você e sua família para a gente juntos encontrar a melhor solução para vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Ficamos aqui até o próximo podcast. Até mais. Até mais. Tchau. Tchauzinho. Tchau.